paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu mais um dia aqui, né? Para fazer o Evangelho, para falar da palavra do nosso Senhor Jesus, a qual não somos nada, né? Se não estivermos firmes na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero ler aqui em Lucas, a partir do capítulo 7. Lucas capítulo 7. E depois de concluir todas essas coisas perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogar-lhe que viesse a curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião um amigo, dizendo-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Eu estava ali meditando nessa palavra, nessa primeira estrofe aqui, né? E imagina, a gente não sabia exatamente quantos quilômetros Jesus andou para chegar até aqui. Imagino eu que não era muito perto, né? Quando estava perto da casa, aí então o centurião mandou falar que não precisava ir até lá. Que bastava que ele mandasse com uma palavra. Imagina se é um de nós, né? Olha como os pensamentos de Deus são bem diferentes dos nossos. Porque depois de andar tanto, né? Devia estar com sede, talvez com fome, sabe-se lá, né? Porque aquele lugar era muito quente, então com certeza com sede eles deviam estar. E aí o centurião chega e fala para que ele não vá até a casa dele, que ele não era digno. Mas como Deus, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso, a visão de Deus é diferente da nossa. Então olha o que aconteceu, né? Quem conhece a palavra sabe. Deus tocou meu coração e me mostrou isso para que eu viesse falar, né? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sob o meu poder. E digo a este, vai, ele vai. E ao outro, vem, ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus, né? Se é um de nós ia achar ruim, né? Porque chegando no lugar, já perto da casa, então você não foi recebido. Então, por isso eu falo, né? Os pensamentos de Deus, né? A obra de Deus é muito diferente, né? Ainda que a gente acha que não está dando certo, que não vai dar certo, mas a obra de Deus chega até a confundir a nossa cabeça para dar certo. Então, muitas das vezes a gente está preocupado com tanta coisa, né? Mas no final é que a gente vai ver o poder de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida. E isso é maravilhoso, porque nunca dá errado.
O que vem de Deus, se a gente confia em Deus, se a gente realmente deixar na mão de Deus, né, para que Ele faça a obra, não tem como dar errado. Ainda que a gente acha que está errado. De repente é a prova da nossa fé. Se a gente prevalece até o final, não tem jeito, vai dar certo. Porque é a fé. Né? Deus prova a nossa fé. Então, muitas vezes a gente está preocupado e eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui hoje, né? Também comigo. Eita, só Deus sabe, né? Da nossa história, da nossa vida. Não é fácil, né? A porta realmente é estreita e a gente precisa ter fé. Porque se a gente não tiver fé, desfalece. Deus me trouxe aqui hoje para, né, falar um pouco dessa fé, né, para realmente esperar em Deus, porque vai dar certo. Se for uma coisa que a gente quer discernente da palavra de Deus, né, não cair naquela palavra de Tiago, não recebeis porque não sabe pedir, né? Às vezes a gente quer alguma coisa para os nossos deleites. Geralmente quando a gente pede alguma coisa a Deus para a edificação do povo, nossa, como vem rápido isso. Né? Igual quando tinha aqui na frente da minha casa, tinha um bar que incomodava todo mundo. Uma música alta, a noite toda, ninguém dormia. Aí eu comecei a orar. E não demorou não, por isso que eu falo. Eu comecei a orar e pedir a Deus, Deus abre uma igreja aqui. Deus abre uma igreja aqui. Deus abre uma igreja aqui. E o que eu não esperava aconteceu. Foi a igreja que eu frequentava. Acabou abrindo bem na frente da minha casa. Por isso que eu falo, né? Tem que saber pedir. Se a gente sabe pedir, não pedir somente para a gente, né? Mas pedir para edificação do povo, rápido vem. É lindo trabalhar de Deus. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão à cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou à sua mãe. E todos se apoderou o temor. E de todos se apoderou o temor. Glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia, e por toda a cidade circunvizinha. Glória a Deus. Na vida de Jesus, nas coisas de Jesus, nada acontece por acaso. Você viu? De repente um centurião pediu, né, para que ele fosse até a casa dele. Mas chegando lá no caminho, ele não pôde entrar porque o centurião não se achou digno, né, de que ele entrasse. Então ele mandou com uma palavra e o filho do centurião foi curado. Aí ele voltou, foi para outros cantos, né, e como está escrito aqui, chegando perto da cidade, né? Chegando à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E dali Jesus levantou um defunto.
Olha como Deus trabalha na nossa vida. Jesus foi até um certo lugar para depois ir nessa cidade aqui para curar esse menino. Uma coisa leva a outra, né? Olha que coisa maravilhosa. Jesus não parava. De um lugar ele ia para outro, de outro para outro, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que ouviu falar que Jesus ia passar e foi, tocou nas vestes dele e foi curada. Nada acontece por acaso. Na vida da gente nada acontece por acaso. Jesus leva a gente, traz a gente vai aonde Jesus quer, aonde Deus quer. E muitas das vezes ele nos usa para fazer a obra e às vezes a gente nem percebe. Mas ele está lá fazendo a obra, né, através da nossa vida. É maravilhoso, né? E os discípulos de João anunciaram-lhe todas as coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? João Batista, né? João Batista, que ele está falando aqui. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram-lhe: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus não respondeu. Olha para você ver. Jesus não respondeu, né? Eu vou ler aqui de novo esse capítulo aqui para a gente entender melhor. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas as coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhe a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-lhes a perguntar-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e de males, e de espíritos maus, e deu vida a muitos cegos, deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, olha, depois de muito tempo, se a gente não tem paciência, né? Se a gente não tem paciência e não ouve, acha que Deus não fala com a gente, pensa que Deus esqueceu, na verdade Deus tem a hora certa. Né? A gente ouve muito falar disso. E aqueles homens não entenderam nada, porque eles perguntaram, né? Como o João Batista tinha pedido para que perguntasse se era ele mesmo, filho de Deus, ou se esperasse outro. Ele não respondeu e continuou fazendo a obra. Mas a obra era tão maravilhosa que Jesus fazia, porque até então nunca se viu, né? Hoje a gente ouve muito falar, né, dessas coisas e tal. Mas naquela época não. Então, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus sarava os cegos, e eles ficavam tão maravilhados que eles não conseguiram sair dali. Aí Jesus respondeu. Então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos vêm, ou melhor, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam. Olha isso. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres, eu tenho muito falado disso, né? É anunciado o Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Por quê? Porque tudo que a gente almeja, nem tudo, né? Mas uma boa parte do que a gente almeja, a gente consegue. Muitas vezes Jesus, né, ele nos freia,
dependendo, né, de quem é, da fé, dependendo das orações. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente almeja, porque o evangelho é anunciado aos pobres. Como Jesus falou aqui. E aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. A riqueza ofusca. A riqueza, ela te abre tantas portas, você acaba perdendo muito tempo e se esquece um pouco das coisas de Deus. Deus bem sabe disso. Por isso ele fala, é mais fácil é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente almeja. Se satisfazer com o pouco que Deus nos deu. Para que a gente não venha cair nesse grande pecado, né? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer-lhes à multidão acerca de João: que saístes a ver ao deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais, nos palácios reais. Em delícias, vestes preciosas, comendo do bem, do bom, do melhor. Em delícias, satisfazendo a carne, o desejo da carne. A riqueza é uma coisa terrível que engana demais o homem. Por isso João Batista veio, né? Se alimentava de mel e gafanhoto, andava lá pelo deserto, né? Jesus veio, nasceu na manjedoura, para deixar como exemplo essas coisas. Mas o coração do homem inclina para o mal, inclina para as riquezas, para o que não pode. É um grande problema isso. Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Anjo. João Batista era um anjo de Deus. Olha como ele andava. Ninguém dava nada para ele. E os dos palácios reais, quando viu, acha que algum deles ia se converter? Por causa da riqueza, não. Porque não tinha olhos, não ia se submeter a essas coisas. Não é? A riqueza é uma coisa terrível. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eita glória! João Batista era um anjo de Deus. Mas ele não era... Quer ver? Eu vos digo, entre os nascidos das mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus
é maior do que ele. Não era ainda do reino de Deus, né? Mas ele ia ser, ele era um anjo do Senhor. Ele era o maior de todos aqui na terra, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Glória a Deus, né? Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Quem ia querer, né? Lá das sinagogas lá, né? Quem ia querer ser batizado por João Batista? Andando com roupa de couro, né? De camelo. A gente diz que a gente tem que tomar muito cuidado dentro da igreja. Geralmente os menores são os que Deus mais vai usar lá nos reinos do céu. São os que está escrito o nome verdadeiramente nos reinos dos céus. Geralmente na terra, quando entra um homem bem trajado, com uma bela de uma esposa, tudo bem vestido, então todo mundo vai lá dando atenção, né? Ah, senta aqui, assenta ali. Mas na verdade, nem todos esses vão ser salvos. Geralmente o evangelho é anunciado aos pobres. Jesus não falou aqui aos pobres de espírito, mas ele falou aos pobres anuncia seu evangelho. Ele não falou aos pobres de espírito somente. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem semelharei? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados à praça, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flautas, e não dançaste. Cantamos lamentações, e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Quando o homem é cego, né? Não adianta. João Batista, ele não bebia, não comia pão. Comia mel e gafanhoto lá no deserto lá. Se que tinha mel é porque também tinha flor, né? Se não tivesse flor, não ia ter mel. Então era lá no meio do mato, vamos dizer assim. Deserto, mas tinha mato. É lá que ele morava. Não bebia. E foi chamado, né, de demônio. Jesus também foi chamado de Boizebu, né? Não, só que ele comia, né? Comia e bebia. Mas quando o homem é cego, ele não consegue enxergar o poder de Deus de lado algum. Jesus, mesmo fazendo todas essas maravilhas que ele fazia aqui, que nenhum outro tinha feito. Porque as próprias obras, né, testificam. Mas estavam cegos. As escamas dos olhos não caíram, como caiu de Paulo, né? Que era Saulo de Tarso.
Acabou virando Paulo de Tarso, né? Porque Jesus arrancou as escamas verdadeiramente para que ele viesse a ver. Então não adianta. Quem é de Deus é de Deus. Quem tem o nome escrito no livro da vida e os que são chamados, né? Mas quem não tem, não é chamado, não adianta. Não consegue ver. A gente bem queria, né? A gente ora, né? A gente ora e ora e ora. Mas é só Deus, é só o Espírito de Deus para convencer. Se o Espírito de Deus não convence, mas a gente não perde a fé, a gente vai orando, né? Porque Deus é Deus de poder, né? Rogou-lhe um dos seus fariseus, que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugando-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijando-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. E quando isso viu o fariseu que a tinha enviado, que a tinha convidado, e quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, pensando, né? Pensando. Se este fora profeta, bem sabia quem é a qual mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ei, Jesus maravilhoso. Mas Jesus, ele lê os pensamentos, né? Aí Jesus pegou e falou. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amarás amarás mais? Aí a resposta vem do Espírito Santo. Olha a resposta de Pedro, porque Deus é Deus, né? E Simão respondendo disse-lhe, tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Jesus estava, na verdade, falando a respeito do fariseu, né? Falando com Pedro, mas a resposta era para o fariseu que tinha pensado que Jesus não era profeta, porque a mulher era pecadora, que estava lavando o pé dele com lágrimas e ungindo com unguento, né? Mas Jesus é poderoso, né? Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com o teu unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Oh, glória! Olha a obra, o que faz. Olha a nossa fé junto das obras. Porque ela ali naquela hora, ela provou a fé dela junto com as obras.
E ela foi perdoada. Até então ela não tinha sido perdoada. Mas Jesus aqui nessa hora perdoou os pecados. E é isso que é o mais importante. Que os nossos pecados sejam perdoados. Pelas nossas obras, junto com a fé. Né? Falar é muito fácil falar. Que tenho fé, que isso, que aquilo, mas a gente precisa provar nossa fé com alguma obra. Porque isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Oh, glória! A obra é uma coisa maravilhosa na nossa vida. Ainda que, né, só as obras não salvam. Precisamos então ter a fé junto com as obras. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até os pecados que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. A porta é estreita. Então, bem que a gente tem que ler muito para a gente entender, né, para ficar mais fácil da gente conseguir, né, esse perdão de Deus pelos nossos pecados. Porque é pelas obras, né, que a gente é testificado. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviu com as suas fazendas. Glória a Deus. Muita gente ajudava, né? Jesus. Ofertando, né? Devolvendo dízimos e tal. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de toda a cidade, disse por parábolas. É bem interessante essa passagem aqui, né? É bem interessante. Principalmente quem está meio encostado, que está meio desanimado, né? Aqui a gente já falou um pouco da fé, e agora a gente vai falar aqui dos frutos, da boa semente, né? Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Eu quero falar aqui já a respeito das aves dos céus, a qual Deus criou lá no princípio. As pessoas fazem uma confusão doida, né, por falta de sabedoria, de entendimento. Mas quem foi que comeu as sementes que caiu no caminho? As aves do céu. Então grava bem isso. E caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por um,
dizendo ele estas coisas, dizendo ele essas coisas, e clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha que coisa aqui. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tiram-lhe do coração a palavra, para que se não vejam, crendo. Lembra que eu falei aqui da palavra de Deus, das aves dos céus? Então o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aí ele fala aqui: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Então, essas aves do céu aqui, né, que ele fala aqui, que ele criou desde lá do princípio, que está lá em Gênesis, né, é o diabo. Até aqui em Apocalipse, Deus fala do diabo, né, dessas aves do céu. Que ele fala assim, aqui no capítulo de Apocalipse 19 e 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E aqui no 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem é as aves? O diabo. Como está escrito aqui, que a gente acabou de ver, né? E as aves dos céus a comeram. Aí depois ele fala: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Porque a gente deve ler com bastante atenção a palavra, né? Pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus para que Ele venha nos iluminar, para que a gente venha entender. Essas aves, eu não ia ler não, mas Deus tocou meu coração aqui para ler aonde que foi criada essas aves, para a gente separar as coisas, né? Que é aqui na criação, aqui no capítulo 1 e versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Sobre. Por quê? Porque essas aves aqui não eram os passarinhos que a gente conhecia aqui, que a gente conhece aqui, né? Mas eram os abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão. Agora, então, a gente já sabe quem são esses que foram criados aqui antes da criação do homem.
né? Depois, aqui no versículo 24, foi que foi criado o homem e as coisas que aqui, né, da terra, né? Mas essas aves aqui foram criadas, elas são do mal, né? Até me perdi aqui. É aqui. Deixa eu ler aqui, peraí. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Não é fácil, né? A tentação, as dores, né? Aí muitos desistem pelo caminho, né? E os que caiu entre espinho, esses são os que ouvem a palavra. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E os que caem em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dá fruto com perseverança. Glória a Deus. A gente precisa prestar bastante atenção em como a gente está, para que a gente venha se fortalecer na palavra. A única coisa que pode nos levantar nessa hora, né, para que a gente venha ter ânimo, é oração e palavra. Oração e palavra. Tem que ter. Se a gente não tem esse ânimo de ler, né, que a gente vem então pedindo misericórdia a Deus, para que Ele tenha misericórdia da gente. Para que a gente não venha desfalecer, para que a gente não venha cair. Né? Tenho certeza que aqui hoje tem bastante gente ouvindo que está desfalecido, já não tem tanta coragem de ler, falar então das coisas de Deus, né? Mais complicado ainda. Mas de alguma forma a gente precisa provar a nossa fé a Deus. E a fé só é provada através das obras, como eu disse, né? Como a palavra de Deus diz, né? Na verdade, na palavra de Deus, nem sou eu. Quem sou eu, né? Aí Deus fala aqui, continuando, né? Continuando. E ninguém acendendo uma candeia, quer dizer, ninguém aprendendo a palavra de Deus, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador. Se você aprendeu a palavra, já sabe da palavra, você não tem como esconder. Hora ou outra ela vai ter que aparecer. Ou por teu bem ou por mal. Que é o pior, né? Se fosse só pelo bem, a gente ia ficar tranquilo, né? Pior que não. Se a gente sabe, aí que a gente vai ser mais cobrado ainda. Então, ninguém pode pôr debaixo da cama, né? Ou tampar com vaso. Ninguém pode esconder o que já aprendeu. Para que os que entram vejam a luz. Tá? Mas põe no velador. Para os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Hora ou outra tem que vir, né? Vai ter que vir. Vê depois como ouves, olha aqui. Vê depois como ouves. Vê depois como aprende, vê depois como... O que você sabe? Né? Vê depois como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Eita, glória a Deus.
Isso é espiritualmente falando, né? Na hora do julgamento. Deus vai cobrar, né? Cada um de nós vai ter que pagar o preço lá, vai ter que fazer render esse dinheiro aí que Deus, né, deixou por nossa conta. Se a gente enterrar ele, já viu, né? Não podemos, né, fingir que não sabemos. De algum modo, a gente precisa falar da palavra de Deus. É muito importante isso, para no dia do julgamento, até o pouquinho que parece ter, Deus tirar e dar para outro. E aí ser lançado no fogo eterno, né? Que é pior. Eu ia ler até aqui no 25, mas Deus tocou meu coração aqui para me encerrar. E eu venho agradecer em nome de Jesus por essa obra maravilhosa que Deus tem feito, né, nesse ministério, na minha vida, na nossa vida. Eu peço aos irmãos que, se está disposto a fazer a obra de Deus, começando já, né, compartilhando. A obra não é minha, realmente eu não estou atrás de sucesso nenhum, não estou atrás de dinheiro nenhum, mesmo porque eu já falei disso aqui. Mas eu estou fazendo a obra por temor a Deus, né? Por amor a Deus. Não quero ouro, não quero prata, não quero ficar rico, quero continuar do jeito que eu estou, me satisfazer assim, está muito bom, para que as riquezas não venham ofuscar, né? A nossa vida já é difícil assim. Imagina então com dinheiro, imagina então com riqueza. Você vai ter 1 milhão de coisas para fazer aí afora. Passear, isso, aquilo, e acaba perdendo tempo aqui, ó, na palavra de Deus. Então, irmão, começa fazendo a obra. Compartilha, né? Ajuda de alguma forma, fazendo a vontade de Deus. E assim eu venho agradecer em nome de Jesus.